O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões de Itureia, a Traconite e Lisânias, a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região de Jordão, pregando o batismo da conversão para o perdão dos pecadores, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje o segundo domingo do Advento, e que bom que providencialmente este segundo domingo de preparação para o Santo Natal, ele é antecedido pela festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que celebramos ontem. E Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, ela nos ajuda como ninguém a bem prepararmos para o Santo Natal. Ela é o exemplo fiel de quem soube acolher em seu coração a palavra de Deus e se deixou transformar pela palavra de Deus. Ela é a Imaculada Conceição porque ela é o templo da impecabilidade. Ela é a morada, a casa da graça. Ela é o lugar privilegiado para a manifestação do amor de Deus. Ela é o sacrário vivo de Deus. Por isso ontem a celebramos cantando louvores a Deus e pedindo a sua intercessão para que também nós, a seu exemplo, possamos abrir o nosso coração para acolher em nossa vida a palavra de Deus e nos deixemos transformar pela palavra de Deus, a fim de que todos os caminhos tortuosos possam ser aplainados em nossa vida pela intercessão daquela que é o templo da graça, toda pura. Hoje, as leituras, elas estão nos pedindo, mais do que pedindo, nos exortando a consertarmos tudo aquilo que é torto na nossa vida,
a endireitar o caminho para a vinda do Divino Salvador, a aplainar as montanhas, os montes, a aterrar os vales, para que o nosso Deus e Senhor possa vir e nascer, não só lá no presépio, na manjedoura, mas no coração de cada um de nós, no coração de nossas famílias e de nossa comunidade e cidade. E a liturgia nos indica o que nós devemos fazer. A primeira leitura é do profeta Baruque. E é muito bonita esta leitura, e eu peço às crianças que estão animando tão bem esta celebração, que fiquem atentas nestes 3 pontos de que falam nesta primeira leitura. 3 pontos o profeta Baruque nos convida a refletir. Primeiro, o profeta, ele está escrevendo no momento em que o povo de Israel está exilado na Babilônia. O mesmo povo de Israel que já tinha sido escravo no Egito e que Deus o libertara e o conduzira à terra prometida. Agora, ele está de novo, por causa dos seus pecados, por causa da sua infidelidade a Deus, ele foi exilado na Babilônia, está sofrendo muito. Mas Deus, que não nos abandona, promete através do profeta tirar o povo do exílio, como tirou um dia da escravidão do Egito, e levá-lo de novo para a sua terra. E como que Deus age? Dizendo assim, primeiro, o primeiro ponto que fala o profeta Baruque: tirai a veste de luto e de aflição. É esse o termo que ele usa quando fala para despir a veste de luto e de aflição. Por quê? O povo estava lá sofrendo, o povo estava sendo massacrado, estava exilado, sem direito, sem justiça. Então ele estava como quem está vestindo uma veste de luto, porque estava num momento forte de aflição e dor e angústia. Então o profeta primeiro fala: tirai esta veste de luto e aflição. E no segundo ponto, o profeta diz: cobri com o manto de justiça. Ou seja, tirai a veste de luto e aflição e vestir agora a veste da justiça e da paz, para animar o povo que estava lá exilado, o que Deus iria realizar com ele, iria tirá-lo lá do sofrimento, da escravidão, do exílio, e agora ele vai vestir a veste da justiça, da paz, vai viver um tempo novo. E o terceiro ponto que fala o profeta: agora levantai. Este povo que estava como que abatido, sofrendo, sendo massacrado, agora levantai, erguei a cabeça para o alto monte, olhai para o oriente, e é para lá que Deus vai conduzir você. E como é que Deus vai conduzir o povo? Continua o profeta dizendo numa linguagem poética muito bonita. Ele diz que vai conduzir o povo pelo deserto, este mesmo povo que foi tirado, prisioneiro, sofrendo, sem querer ir, e foi levado às forças para o exílio, agora ele vai ser conduzido não mais pelo deserto, num caminho de sofrimento. Deus vai fazer com que no deserto nasça árvores frutíferas e árvores que produzam aquele perfume gostoso das suas plantas, para que o povo possa caminhar na alegria e na sombra dessas árvores e respirando o ar puro, até chegar à sua terra novamente. Veja que carinho de Deus, que atenção e cuidado que Deus tem com o seu povo.
e este carinho e atenção que tem com o povo de Israel, é o mesmo carinho que Ele tem com cada um de nós, com todo o nosso povo também hoje. O povo de Israel representa toda a humanidade, e por isso mesmo, o que está dizendo para o povo de Israel, Ele está dizendo para nós. Só que nós hoje não estamos exilados, nós hoje não estamos como estava o povo de Israel lá no exílio, na escravidão, mas nós temos algum tipo de exílio, algum tipo de escravidão que nos impede de ver este tempo novo de justiça e de paz. E Deus quer nos tirar. E como que Ele vai fazer? Ele vai aplanar o caminho como fez para o povo de Israel. Ele vai endireitar. Onde tem montes altos e tortuosos, Ele vai cortar para aplanar. Onde tem vales, buracos, fundos perigosos do povo cair e de lá não sair, Ele vai aterrar. Assim Ele faz também conosco. Ele vai apagar os pecados nossos, que são os montes tortuosos da nossa vida, vai aplanar, vai endireitar a nossa vida para nós prepararmos o coração para este tempo novo, que nós vamos viver na paz e na justiça deste Deus menino, que vai nascer para nos trazer este tempo novo. É exatamente disso, com outras palavras, que fala o Evangelho. A primeira parte, o nosso leitor até sofreu muito, mas leu muito bem. São palavras tão difíceis que eu não sabia ler, então pedi para ele ler. Mas difícil, mas ninguém tem que ficar preocupado com aquelas palavras difíceis, não. O evangelista Lucas só queria era nos colocar dentro do contexto histórico em que Jesus nasceu. Quando Lucas refere-se àquele monte de nome lá, alguns são mais conhecidos, como Pôncio Pilatos, né? Outros menos conhecidos, não importa, mas está falando das pessoas, das autoridades daquela época, para dizer, neste contexto histórico preciso, é que Jesus, o Filho de Deus, nasceu. É só para situar. Mas antes dele nascer, fazendo aquele contexto histórico, Lucas coloca na boca de João Batista as palavras do profeta Isaías, que são muito parecidas com as palavras do profeta Baruque, que acabamos de ouvir na primeira leitura. E o que João Batista, o precursor de Jesus, aquele que estava preparando os caminhos para Jesus vir, pregando um batismo de conversão, o que ele diz? Ele diz aquilo que o profeta Isaías disse também, bem igual ao profeta Baruque, que é preciso endireitar as veredas, aplanar os caminhos, tudo aquilo que está tortuoso precisa ser consertado para a vinda do nosso Salvador. E como nós podemos endireitar os montes tortuosos e os vales da nossa vida, tirando todo tipo de orgulho, todo tipo de vaidade, todo tipo de ambição, de vingança, de falta de amor, de desonestidade, de corrupção, de injustiça. É uma lista enorme. No Brasil, então, nós conhecemos essa lista enorme. E Deus conhece mais do que nós. Por isso que a igreja nos convida no Natal, antes de celebrar, fazer esse período de 4 semanas do Advento em preparação. Porque tem muito caminho tortuoso, tem muito monte de pecado, tem muita colina na nossa vida que precisa ser aplainada. Tem muito vale que precisa ser aterrado de maldade, de injustiça, para que Deus, ao vir, Ele possa encontrar o caminho bem preparado para a sua vinda. E o que eu tenho que fazer para bem preparar o meu coração para a vinda do Divino Salvador ao longo desta semana? E a segunda leitura, São Paulo, que tinha evangelizado já várias comunidades, e ele ia numa comunidade, ele evangelizou em Roma,
Ele evangelizou em Tessalônica, depois ele foi para a comunidade de Corinto, depois ele foi para a comunidade, ele passou em várias comunidades, em vários povoados e cidades, a todos anunciando o evangelho. Mas alguma comunidade, ele criou laços muito grandes, de amor, de carinho para com a comunidade. Nós ouvimos isso na leitura segunda do domingo passado e a de hoje também, que é a sua carta aos Filipenses. Domingo passado era aos Tessalonicenses. Ele dizia mais ou menos o mesmo, mas hoje ele faz uma revelação bonita à comunidade de Filipos, dizendo assim: povo filipense, eu recordo de vocês todos os dias nas minhas orações. Ele esteve evangelizando o povo, mas não só disse que continua rezando para o povo, ele diz: eu recordo de vocês com muita saudade, com muito carinho, daqueles tempos em que estivemos juntos. Só para que as crianças poderem entender, é como se daqui a pouco a igreja me mandasse evangelizar noutra cidade. E vai acontecer isso, né? Um dia vai acontecer, espero que seja mais longe. E aí, eu vou recordar de todos vocês, nas minhas celebrações lá em outra cidade, nas minhas orações. E vou poder escrever uma cartinha para vocês, queridas crianças, querida comunidade, queridos noivos. Eu recordo de todos vocês com muito carinho, rezo sempre por vocês. Recordo de vocês com muita saudade também no coração. É o que está dizendo Paulo, apóstolo. Mas eu sei do carinho e do amor que vocês têm por Cristo Jesus. E vocês já estão vivendo muito bem. Mas eu quero continuar rezando para que vocês cresçam ainda mais no amor e no conhecimento de Deus. É isso que Paulo fala. Por quê? Porque o cristão, ele não pode se acomodar nunca. Quando eu penso que já estou bem, que lá na minha família, e nós já vivemos muito bem, eu tenho um amor muito grande para minha esposa e ela por mim, nós amamos tantos os nossos filhos e eles nos amam, não precisamos fazer mais nada. Quando a gente acomoda, nós começamos a cairmos, não podemos acomodar nunca, devemos sempre buscar algo mais, devemos sempre procurar crescer no conhecimento e no amor de Deus. O mesmo vale para os noivos. Nós já nos amamos tanto e não precisamos cuidar desse amor. Com o tempo começam a surgir as dificuldades, começam a surgir as tempestades, e às vezes vem chuvas fortes, vem ventos querendo derrubar o amor. Cuidem bem desse amor, por mais que vocês se amem, continue cuidando como se deve cuidar bem de uma plantinha, para ela permanecer sempre bonita, para o amor permanecer vivo, sempre aceso, vocês têm que cuidar dele com muito carinho. É isso que São Paulo pede na segunda leitura. Continue buscando crescer sempre no conhecimento e no amor de Deus. E é desta maneira que nós queremos nos preparar para o Santo Natal. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,